Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O professor Edmundo Medeiros falando sobre os impactos da reforma tributária do imposto de renda nas micro e pequenas empresas. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius falando sobre a obrigatoriedade de toda empresa ter contabilidade regular, incluindo as micro e pequenas integrantes do Simples. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a prorrogação do prazo de regularização das dívidas de microempreendedores individuais. E nesta semana, o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe o ex-ministro Aldo Rebelo. Fique conosco! No início do mês de agosto foi divulgado que o microempreendedor individual que estivesse em dívida com suas obrigações tributárias teria até o dia 31 de agosto para poder regularizar sua dívida, através da quitação ou de parcelamento, sob pena de poder ser inscrito em dívida ativa, negativado e até ser desenquadrado do MEI, caindo talvez na informalidade. O SIMP e a ASIMP, Associação Nacional dos Sindicatos da Micro e Pequena Indústria, oficiaram então ao Ministério da Economia, bem como à Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade, solicitando a prorrogação desse prazo, considerando que o MEI, uma situação tributária muito importante, que formalizou milhões de microempreendedores individuais e também trabalhadores que podem ser contratados pelo MEI, e gerando emprego, renda e aumento da arrecadação tributária. Nesse sentido é que se solicitou a prorrogação do prazo para essa categoria, como dito, que tem muitas vezes dificuldade de acesso a uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil e, portanto, precisa se adequar, precisa mais tempo para se preparar e manter a formalidade. Felizmente, o Ministério anunciou esta semana que o prazo para essa regularização foi estendido até 30 de setembro. Portanto, mais um mês para que o MEI possa estar regular, saldar sua dívida através da quitação do parcelamento, que pode ser verificado através do portal do empreendedor do governo federal. O SIMP e a SIMP, nesse sentido, continuam trabalhando pela formalização da micro e da pequena indústria, do microempreendedor individual, uma grande base de arrecadação que gera emprego, gera renda e também se mantém formal pagando seus tributos. Você sabia que toda e qualquer empresa, independente do porte, da forma jurídica, é obrigada a anualmente elaborar as demonstrações contábeis ou financeiras? Sim, até mesmo as microempresas, aquelas que faturam no ano até R$360 mil, ou a EPP, as empresas de pequeno porte que faturam receita bruta anual inferior a R$4.800.000, são também obrigadas a elaborar no findar de cada ano estas peças chamadas demonstrações contábeis ou financeiras. Estas peças são muito importantes. O balanço patrimonial, a DRE, são peças, relatórios contábeis elaborados pelo seu contabilista e que poderão, diante da necessidade, serem encaminhadas para avaliação de crédito junto a bancos. E aí eu pergunto, como anda a saúde financeira da sua empresa, que pode se espelhar, que vai ser analisada face os valores, os números apresentados nestas peças? Vamos aqui fazer um exemplo. Se o total do ativo da sua empresa monta no balanço patrimonial R$1.200.000 e os passivos no balanço de curto e longo prazos, os passivos, as dívidas com terceiros montam R$1 milhão, temos R$1.200.000 de ativos, de bens e direitos que bem suportariam o pagamento das dívidas aqui, em cujo somatório representam R$1 milhão. Qual é, empresário, o patrimônio líquido, efetivo que você tem no seu bolso em relação à empresa? R$200 mil. É uma análise que, de certo, o banco avaliador do crédito fará,
diante da necessidade de crédito que, porventura, sua empresa possa ter. Muito obrigado a todos, foi um grande prazer e até a próxima oportunidade. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei 2337 de 2021, conhecido como Reforma Tributária do Imposto de Renda. Por 398 votos a 77, os deputados promoveram importantes alterações na legislação do imposto de renda, dentre elas, uma que poderia ter afetado e muito micro e pequenas empresas. Eu me refiro à nova regra que impõe a tributação pelo imposto de renda dos lucros e dividendos distribuídos pelas empresas aos seus sócios. Atualmente, nós sabemos, o empresário é isento do imposto de renda quando recebe valores a título de distribuição de lucros e dividendos da empresa da qual é sócio. A reforma aprovada na Câmara, no entanto, altera esta importante regra, estabelecendo a alíquota de 20% a título de imposto de renda incidente na fonte sobre os lucros e dividendos distribuídos aos empresários. A boa notícia, no entanto, fica por conta da exclusão desta nova regra de incidência do imposto de renda das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional e também das empresas tributadas pelo lucro presumido com faturamento anual de até 4.800.000 reais e não enquadradas em restrições de adesão ao Simples Nacional. Isso significa que as micro e pequenas empresas que atendem tais requisitos de isenção não precisam se apressar para, tal como vem ocorrendo com empresas de maior porte, distribuir ainda este ano valores a título de lucro aos seus sócios para fugir da nova alíquota de 20% de imposto de renda que provavelmente passará a valer a partir de 1º de janeiro de 2022. E eu digo provavelmente porque, até o momento, a reforma tributária do imposto de renda foi votada apenas pela Câmara dos Deputados, dependendo ainda de votação no Senado Federal e, por fim, de sanção do presidente da República. Até que essas etapas sejam vencidas, espera-se, evidentemente, que pelo menos a isenção de micro e pequenas empresas ao novo imposto de renda de 20% sobre lucros e dividendos seja mantida, confirmando-se o tratamento tributário favorecido ao qual micro e pequenas empresas têm direito por determinação da Constituição Federal. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Dr. Aldo Rebelo. Já foi ministro de Estado 4 vezes, foi presidente do Congresso Nacional e agora tenta se viabilizar como candidato à presidência da República. É um prazer tê-lo conosco. Prazer, cor e alegria em revê-lo, meu amigo. Alegria nossa. Conta pra gente, o senhor é candidato à presidência da República, está tentando viabilizar a sua eleição, é isso? Exatamente. Na verdade, eu fui convocado por amigos, correligionários, gente que me acompanha, embora eu não esteja atualmente filiado a nenhum partido, mas escrevi um livro, um roteiro de debate sobre o Brasil, e esses amigos, trabalhadores, sindicalistas, militares da reserva, produtores rurais, pecuaristas, pesquisadores, acadêmicos, me provocaram a lançar essa pré-candidatura para fazer esse debate sobre o Brasil, porque eu não me sentia motivado a fazer uma escolha nessa agenda em que o Brasil está mergulhado, né, entre essas duas opções, ou de você fazer a chamada guerra cultural, que o pessoal do governo quer fazer, ou esse debate só sobre o
comportamento, sobre os costumes que uma parte da oposição também quer fazer. Por essa razão, eu fui motivado a lançar essa pré-candidatura com esse roteiro de debates sobre o Brasil. O roteiro é esse livro que está aqui? Exatamente. Chama O Quinto Movimento, Propostas para uma Construção Inacabada. Por que Quinto Movimento? Eu divido a história do Brasil em 4 grandes períodos, 4 grandes movimentos: o da formação do território, da nossa base física, da nossa geografia. O segundo movimento é o da independência, que nos legou esse continente. O terceiro movimento é o da consolidação da independência e da unidade do país que esteve sob risco. O quarto movimento é a República, do Deodoro, do Floriano, do Vargas, do Juscelino, dos governos militares, até recentemente, quando o país mergulhou nessa síncope, nessa desorientação. Então eu proponho que o Brasil retome a construção com o quinto movimento, que é retomar o desenvolvimento, combater as desigualdades e valorizar a democracia, que anda sofrendo muitos solavancos recentemente. Qual a sua avaliação do momento político e econômico que estamos vivendo? Meu amigo Cury, a pandemia exibiu as nossas mazelas e tornou pior o que já estava ruim. As desigualdades aumentaram muito. O país, a classe média e o trabalhador perdeu muita renda. Muitas empresas, principalmente as pequenas, que na fala do nosso ministro da Fazenda, da Economia, naquela fatídica reunião, foram praticamente descartadas, né? Ou seja, elas não teriam futuro. Triste fala. Triste fala, mas é a expressão do que ele pensa mesmo. Ou seja, você vai descartar na economia quem gera o maior número de empregos, de tributos, que serve de equilíbrio, não apenas na economia, mas na sociedade. Então, o Brasil apenas na pandemia demonstrou que o que era ruim podia ficar pior, que é o aumento das desigualdades, o aumento do desemprego, o aumento da desesperança. É isso mesmo, entendeu? Você olha aqui nessas ruas de São Paulo, nas marquises da Avenida Paulista, famílias que acabaram de perder o seu teto, você vê como elas chegam ainda, com os móveis, é uma situação trágica. E a questão da democracia, que no Brasil não é uma escolha, é um destino, porque quem é que vai aceitar uma ditadura de quem no Brasil? Uma ditadura de quem? Dos empresários, dos trabalhadores, da classe média, dos juízes, dos militares, dos agricultores? Isso não existe. Nós estamos condenados a viver em democracia, por mais que ela tenha defeitos, mazelas, mas ela não é uma opção, uma escolha, ela é um destino, mas tem gente que acha que pode pôr a democracia em questão, e isso ajuda a gerar ainda mais tumultos e ainda mais insegurança sobre a economia e a área social. Em resumo, o país precisa voltar a crescer, a se desenvolver. Sem crescimento não tem solução para nada, não tem dinheiro, não tem orçamento, não tem recurso. Eu fui ministro de 4 pastas, presidente da Câmara. O que eu aprendi foi o seguinte: isso. Quando o país cresce, você tem dinheiro, se não para tudo, mas para quase tudo. Quando o país não cresce, você não tem dinheiro para nada. É desse jeito, você não tem o emprego, você não tem o tributo, você não tem orçamento, você não tem nada. Então o país tem que voltar a crescer. Temos caminhos melhores pela frente durante o atual governo? Teremos eleições no ano que vem? Qual a sua avaliação política desse momento que estamos atravessando? O problema é que, como o governo, e principalmente o presidente da República, tem uma influência muito grande sobre a agenda do país, do Congresso, da sociedade, sobre os investimentos, sobre o ânimo dos investidores para apostar ou não no país, como esse pessoal está desorientado, o país vai sofrer, mas acho que a democracia vai sobreviver, o Brasil vai encontrar um rumo e vai retomar
o crescimento, Cury, porque não há país do mundo mais promissor do que o Brasil. Ninguém tem a fronteira agrícola que nós temos. A ONU acaba de dizer que o mundo precisa ampliar em 70% a produção de alimentos. Desses 70%, o que é que diz a ONU? 40% vai ter que ser no Brasil, porque nós temos terras, nós temos conhecimento, nós temos uma classe de produtores experiente, nós temos a fronteira mineral mais promissora do mundo. Você olha quem são os grandes produtores de diamantes, o Brasil não está lá. São os africanos, Angola, a Namíbia, a Rússia. Agora, a maior província de diamante do mundo está no Brasil. Aqui no estado de Rondônia, no município de Espigão do Oeste, numa terra indígena chamada Reserva Roosevelt, há relatórios de mineradoras dizendo que ali dormem por ano, no subsolo, 3 bilhões de dólares, 15 bilhões de reais de receita. Aquilo é da União, mas nós não regulamentamos a exploração de minério em terra indígena. Nós não podemos tirar esse diamante, nem o ouro que está na área dos Yanomamis, nem o potássio que está em outra terra indígena. Os índios não se beneficiam disso, só os contrabandistas, os municípios da Amazônia. A União não arrecada as divisas que poderia render para o país. Nós não empregamos os nossos engenheiros, geólogos, técnicos. Ou seja, o país fica debruçado sobre uma riqueza desaproveitada. Nós não marchamos para o Pacífico para integrar a nossa economia com o mercado do futuro, que é a Ásia, num sistema de ferrovias transoceânicas, hidrovias, rodovias. Ou seja, o país precisa olhar para frente e nós não olhamos. Quem se beneficia em manter como está? Alguém se beneficia nesse cenário? Eu creio que sim. Por quê? Porque o Brasil tem um país real que vive da economia real, que depende de produzir, de empregar, e outro que vive de aplicações, os chamados rentistas. Esse não precisa da economia real. Esse precisa viver dos juros e daquela renda. E você vê nos programas de televisão, o que se discute na economia não é um produtor, você não vê um empresário discutindo. Você vê os agentes, os analistas do mercado financeiro, o que faz avaliação de risco, a carteira dos bancos que mexe com papéis. E o país não pode se orientar por essa economia, tá certo? Os bancos nasceram com outra vocação. Os bancos viraram uma espécie de indústria de derivativos. Não é mais o banco de fomento, o banco que aposta no futuro, o banco que dá crédito para o empreendedor. Não é mais isso que nós temos hoje no sistema financeiro, a não ser uma outra exceção. Na sua avaliação, teremos eleições normais no ano que vem? Teremos por quê? Porque, embora os agentes do tumulto tenham alguma influência, eles não têm força suficiente para impedir o processo. Eles podem tumultuar, tá certo? Já estão tumultuando, mas não têm capacidade para impedir que o processo ordinariamente avance. Qual seria a forma da sua campanha? Você está se lançando candidato à presidência de uma forma independente. Estou correto nessa afirmativa? Correto. Como é que isto vai se dar? Eu faço debates, eu visito os municípios, eu falo para os trabalhadores, convidado pelos sindicatos, eu falo para os empresários, convidado por suas associações, para os prefeitos, para os estudantes, para as universidades, e saio fazendo essa pregação, lançando esse livro com esse roteiro que trata do desenvolvimento da Amazônia, da ciência e tecnologia, das Forças Armadas, da marcha para o Oeste, e trata dos temas relevantes para o Brasil. Mas para ser candidato é necessário ter uma filiação partidária. Tem tempo até o
o ano que vem, é isso? Abril do ano que vem? Exatamente. Eu vou escolher primeiro o destino, depois eu escolho o cavalo. Tá certo, tá certo. Nós pediríamos as suas considerações finais, que chegamos ao final do nosso tempo. A minha visão, Uri, do Brasil é uma visão otimista, uma visão crítica, porque nós temos graves problemas, mas uma visão otimista, uma visão de quem olha para trás e vê um país com grandes realizações. O mais difícil nós já fizemos, construímos um país unido, um continente com uma grande economia, desigualdades, desajustes, desequilíbrios que podem ser corrigidos com trabalho, com patriotismo e com a união do Brasil. O Brasil precisa de união, não precisa desses confrontos que só atrapalham e exaurem as nossas energias em coisas secundárias. Aldo Rebelo, nós queremos agradecer muito a sua participação, sucesso nessa peregrinação difícil que tem aí pela frente, mas esperamos que a sua experiência possa contribuir e muito para o Brasil como um todo. 4 vezes ministro, presidente da Câmara dos Deputados, sabe do Congresso Nacional, sabe muito e tem muito a contribuir. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!